Pessoas que estão vendo a gente aqui agora estão vendo uma pessoa surda, uma pessoa com nanismo, uma pessoa com paralisia cerebral, uma pessoa cadeirante. Qual a importância desse lugar aqui da nossa reunião no sentido de nos afirmarmos e falarmos, sim, podemos estar aqui falando de fofoca, de política pública, de segurança. Aliás, a gente adoraria falar só de outras coisas mais Exatamente. leves, e a gente tem que conversar sobre coisas pesadas porque elas nos atravessam, não tem jeito. Exato, porque falar de preconceito é muito chato, É muito chato, não é uma mas coisa ao mesmo boa. tempo necessário. Total, a gente tá vivendo muito isso até com o videocast, assim, é cansativo pra gente, né? E às vezes a gente tá muito acostumado, a gente tá o tempo todo falando disso e cansa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um serviço público mesmo, assim, de É levar a utilidade informação, Sim. por mais cansativo que seja, porque ainda é muito distante. E essas pessoas que ainda estão lá atrás precisam começar a se acostumar com a gente também. Porque... Total. Eu sempre falo que estar numa novela, né, ocupar esse espaço da linha de frente é importante. É importante principalmente para mim, como atriz, estar exercendo a profissão que eu escolhi, o que é um privilégio, porque não é fácil, não é uma carreira fácil, tu sabe disso, né, Pedro? Agora, uma novela tem 8 meses, ela acaba. E depois, né, eu troco muito com o Ivan, eu falo assim, cara, uma pessoa não representa 45 milhões de brasileiros, né? Tem que ter mais de nós lá, não só na novela das 9 e não só na linha de frente, como também escrevendo roteiro, atrás das câmeras, né? Porque aí as coisas vão ser mais reais, né? Não vai ser o nosso lema do nada sobre nós sem nós, não vai ser alguém escrevendo algo para a gente falar que não é uma pessoa com deficiência, que não sente as nossas dores e as nossas delícias e sabe dos nossos desafios, né? Então aí a novela acabou, e agora? Né? Onde que tem essa representatividade? Que bom que vocês estão aqui, né? Mas eu gostaria de ver mais gente como a gente. Total, a gente que vem do audiovisual, né, eu e Pedro, é uma conversa que a gente já tem há bastante tempo, assim, porque a gente conheceu, inclusive, trabalhando juntos no programa Esquenta, e a gente sempre sentiu falta disso, né, de representatividade atrás das câmeras, como você falou, não só na frente das câmeras. Ver, por exemplo, agora você falando, eu fiquei lembrando de vários personagens com cadeira de rodas em novelas e tal, a gente teve alguns aí, marcantes que foram interpretados por pessoas sem deficiência, né? Então, isso é um outro tema importante que a gente precisa falar muito, que é o creepface, né, Pedro? Creepface, para quem não sabe, é um termo usado para pessoas sem deficiência que interpretam personagens com deficiência, né? Você, inclusive, participou de uma novela onde isso aconteceu, né? Viver a Vida de Manuel Carlos, que tinha a Aline Moraes fazendo uma modelo internacional que ficava tetraplégica após um acidente de carro, inspirada, inclusive, na história da Flávia Sintra, jornalista da TV Globo. Como é que foi para você, fazer essa participação entendendo que poderia ser você ali no lugar dela, no lugar de protagonista, e 2 anos depois se vê nesse lugar enquanto atriz de fato com um papel de destaque, não servindo de apoio, né, de coadjuvante para uma pessoa sem deficiência vivendo um drama que ela não faz a menor ideia do que é efetivamente. Pedro, esse assunto é sempre um dilema, porque o papel do ator é esse, dar vida a um personagem com toda a sua complexidade, seja ela qual for, e a Aline arrebentou, mandou benzaço. O que me dá um conforto na história de viver a vida com o papel da Aline foi saber que Flávia trabalhou como coaching da Aline. Então a gente teve o trabalho de uma pessoa com deficiência junto com uma pessoa sem deficiência. O que me incomoda no Creepface é quando pessoas com deficiência não estão envolvidas em nada, e aí conta a história sem a nossa participação, né? É claro que eu podia ter tido um papel maior em Viver a Vida em 2010, até era esse o plano inicial e não rolou por questões aí, né, que ficaram lá 10 anos atrás. Mas a gente percebe que atores com deficiência têm pouco espaço e, assim como em qualquer profissão, a gente só fica bom exercendo a profissão, seja como advogado, seja como atleta, seja como músico, seja como ator.
né? E eu vejo pessoas falando, mas como que a gente vai pôr um protagonista com deficiência se o cara ainda não é tão bom, se ele ainda não é famoso, se ele não está pronto? Quando é que ele vai ficar pronto? Quando é que a gente vai ficar pronto se a gente não tiver a oportunidade de, né, horas de voo, de exercer a profissão, de exercitar, né? Nunca, nunca. Que era uma desculpa, inclusive, muito recorrente para pessoas negras, né? A Sim. desculpa de ter poucas pessoas negras no elenco. Não tem tanta gente talentosa. Mas assim, quando isso vai acontecer se você não dá espaço? Ou quanto isso é uma desculpa para você seguir invisibilizando, marginalizando esses corpos sem poder desenvolver seu próprio ofício, né? Isso que você fala é muito importante. E acho interessante quando você fala a questão do roteiro, porque com muita frequência a gente é chamado, né? Atores com deficiência são chamados para dar voz a um personagem que vai retratar justamente aquele drama, né? O drama da pessoa cadeirante, o drama da pessoa com nanismo, o drama da pessoa com síndrome de Down. Não tem um lugar que fuja disso no sentido de naturalizar esse corpo para ele não ter que ficar falando disso o tempo inteiro como se ele fosse só uma bandeira o tempo inteiro sobre aquilo. Ou seja, não tem relacionamentos afetivos, não tem possibilidades finais felizes. Como é que você vê isso na sua Não tem um profissão? aprofundamento nos sentimentos humanos que Não não tem um aquele beijo da na boca. dor, né? Um beijo na boca, um sexo, uma coisa gostosa, uma coisa que Total. todo mundo quer ver, né? E também a gente pode ser ruim, a gente pode ser maldoso, né? Não é porque tem deficiência que é bonzinho, virou um anjo alado, É perfeita. né? E é legal exercitar essas facetas humanas, né? Então eu sinto falta disso mesmo, né? Vai lá. Você já se sentiu representado, Ivan? Dramaturgicamente? É isso que você falou, é outra narrativa. Eu acompanho a novela desde os anos 90 Noveleiro! através de plataformas de stream. E quando vai tratar o assunto deficiência, nunca é uma narrativa legal. Nunca é uma narrativa, poxa, que personagem massa, nunca é. É sempre aquele menosprezado, é o drama, sempre tem uma trilha sonora, música triste que ninguém aguenta mais. E é isso, a gente precisa avançar nesse quesito. A gente precisa colocar personagens pra frente. Legal. Ela é uma mulher cadeirante, mas ela era uma advogada. Ela defendia a protagonista da novela. Sabe, é outra história. A Glória foi muito perspicaz quando escreveu essa personagem. E ainda mais com a Tabata. Eu acho A que é Tabata um interpretando. processo muito longo, assim, foi o que a gente estava falando da Aline lá no Viver a Vida, né? Porque eu, por exemplo, tive isso na Malhação com um personagem Cabeção, que usava aparelho auditivo, não sei se vocês se lembram. Muito. E ele me marcou muito, apesar de ser creepface, e imagina, naquela época, então, não era nem um pouco discutido, né? Se hoje ainda não é, já é bem mais, naquela época não. E eu me lembro como isso me marcou, assim, porque foi a primeira vez que eu me vi ali na tela, e ainda mais por ele ser um personagem jovem, porque a surdez ela é muito associada a pessoas mais idosas e tal, então tem muito estereotipado também nesse sentido. Então, quando eu vi um cara super descolado e tal, e ele era o mais popular da escola, não sei o quê, me deu, assim... Eu lembro que eu fiquei muito emocionada assim, de ver. Eu acho que é esse passinho, que ainda que seja de formiga, mas de ter pessoas, né, junto, como você falou, na equipe. Né? Agora a gente teve o caso de Todas as Flores, que é super polêmico e tal. Eu tive muitos amigos lá dentro, atuando e fazendo, escrevendo e fazendo aquilo tudo. Então, acho que temos uma estrada pela frente. Verdade, eu sou acostumado a ver pessoas com nanismo, pelo menos quando eu era adolescente, em situações super vexatórias, né? Sim. Basta a gente lembrar de Pânico na TV, Domingo Legal, Rodolfo, Pedala Robinho. Mas teve a Juliana em Outro Lado do Paraíso. Que ao mesmo tempo é uma personagem que era rejeitada pela mãe, o sonho dela era o príncipe encantado, e a Sim. única amiga dela era a mulher que trabalhava na casa da mãe dela. Ou seja, Muito problemático. temos ainda uma questão ainda sobre essa dramaturgia, claro que sim, Juliana, mas ao mesmo tempo uma narrativa dramatúrgica bem problemática.